Boa noite, bom sábado. Boa noite, a Deise, a Sara, como sempre, as primeiras a entrar. Mãe, boa noite, bom sábado. Que bom ter vocês aqui. Vão compartilhando aí a live. Hoje promete bastante. Feliz sábado, tia Deise. Compartilha aí, vai chamando a família, vai chamando os amigos. Hoje a gente tem uma convidada bem especial. E vou até já chamar ela aqui, pra gente já ir conversando, trocando ideias. Deixa eu chamar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Um convite pra você aí, vê se chegou pra você aí. Vamos ver se deu certo. Chegou pra você aí, Anne, convite? Será que deu certo? Boa noite, gente. Boa noite, Rosa. Vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Anne. Vou tentar aqui de novo. Oi, Anne, mandei de novo o convite para você. Vamos ver se agora dá certo para você entrar. A Anne não está conseguindo. Boa noite, Márcio. Deixa eu tentar de novo aqui chamar a Anne. Aceitar. Ela mandou aqui. Seguimos! Opa, agora foi! Prazer, Anne, boa noite! Olá, gente, muito boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço muito você estar aqui com a gente, Anne, hoje. Né, gente, para quem não conhece a Anne, Anne, antes de falar alguma coisa, né? Se apresente para nós, Anne, o que você faz, uma coisa, depois eu quero contar um fato curioso nosso, né? Eu vou falar aquele fato, mas se apresente para a Tá gente bom. primeiro, Anne. Pessoal, muito boa noite. Para mim é um prazer, numa sexta-feira, estar aqui conversando com vocês, compartilhando os meus motivos, como tema dessa live, os meus motivos para continuar. Eu me chamo Anne Mota, sou de São Paulo, tenho 37 anos. Eu sou casada há 13 anos, sou mãe de 4. Um que eu gerei e 3 que são filhos do meu esposo e que hoje são minhas filhas. Opa, acho que a Anne caiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar de novo aqui. Deixa eu tentar de novo, Anne. Deixa eu te convidar. Opa, voltou. Voltou. Estou vendo aqui o que vai rolar nessa live. São muitas tentativas de fazer com que eu não fale o que eu tenho que falar, Ah, mas mas nós vamos falar. vai dar certo. Então, eu estava me apresentando, eu estava falando que eu sou mãe, né, de 4 e hoje eu atuo dentro do marketing digital. Eu sou sócia da a minha maravilhosa, acabou de entrar, que é a minha sócia, que é a Jaqueline Rush. Ô Jaque. Somos sócias em 2 negócios hoje, que é a editora Aja e a agência de marketing digital, que é a Digisoul. E eu sou sócia do meu esposo há mais de 13 anos dentro da empresa também. Nesse momento, eu estou só como consultora de negócios lá dentro, eu não faço mais parte do time, porque eu decidi, o ano de 2023, me dedicar 100% aos projetos, que depois eu vou contar um pouquinho mais a respeito deles aqui para o pessoal. Então, essa é a Animota. Legal, Anne. Ô, Anne, eu acho que a gente precisa falar, né, aquele momento que a gente se conectou, né? Foi um negócio, para mim, foi algo surreal, né? Para mim foi Deus literalmente mostrando vários caminhos, né? E foi muito bom, né? Foi numa manhã, né? Manhã de domingo, né? Foi. Foi na manhã de domingo, Eu né? estava treinando, eu estava na academia naquela hora, acho que você não sabe disso.
não sei. Então, alguns detalhes nem eu sei, né? Tipo, eu tava olhando alguns comentários lá, né, no Instagram e de repente eu vi lá Anne. Entrei lá no seu Instagram, comecei a olhar os destaques, de repente eu vi lá Quebrando o Silêncio. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu fazer contato com a Anne aqui. Acho que ela vai me ajudar, né? Aí, de repente, aí eu falei, Anne, legal, você foi no projeto da Igreja Adventista, não sei o quê, eu sou adventista, né? Aí, de repente, você fala, eu sou adventista também, né? Nossa, as coisas foram se casando e aí a gente começou a falar, né? Eu falei um pouco da minha situação, né? Os motivos e as coisas foram se ligando, né? Como foi para você, Anne, esse Eu vou contato te que a gente contar a minha teve? versão, que você não sabe, porque a gente nunca tinha falado sobre isso. É verdade, a gente não parou para falar ainda, né? Não. Para mim, assim, o momento da academia é o meu momento que é além da atividade física. Ali é o meu momento 100% de comunhão com Deus. É a minha hora áurea, é o momento que eu mais converso com Ele. Uhum. E um dos meus maiores desejos, oi amiga, um dos meus maiores desejos, que é o que eu mais tenho pedido para o Senhor, é que eu seja a voz, que eu seja a liberdade para outras pessoas, assim como alguém foi para mim. E naquele momento eu estava exatamente falando sobre liberdade. Eu estava exatamente falando sobre a quebra do medo, que foi uma das maiores maldições que aconteceram na minha vida. Uhum. Eu estava falando sobre isso com o Senhor. E na hora que você me mandou a mensagem, quando você falou que era adventista, eu amo a nossa crença, a nossa fé, os nossos irmãos. São pessoas que eu tenho um amor e uma admiração muito grande. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, em todas as religiões, existem pessoas que não estão enxergando Deus como ele realmente é. E buscam em outros serem intermediadores da palavra. A igreja Uhum. adventista é uma igreja que sempre buscou a palavra, mas nos anos que se passaram, muito se perdeu. As pessoas elas têm esse desejo de ouvir dos outros. E a coisa mais bonita do Senhor é que ele gosta de falar com cada um individualmente. Uhum. Então é sobre esse tipo de liberdade. Quando você falou que era adventista, eu falei assim: nossa, que ótimo! Porque eu tinha medo de andar com o Pablo Marçal, que é o mentor que você estava mencionando, né? De seguir, Aham. de acompanhar. Eu falava assim: meu, esse cara é muito doidão. Eu não sei como que vai ser, sabe? Tipo, eu não quero ir contra as minhas crenças, o que eu acredito, o que faz parte de mim. E eu tive que tomar uma decisão ali. E eu decidi seguir e acompanhar. E graças a Deus por isso, porque foi o momento assim que eu mais me conectei com Deus. Mas tem muita gente que às vezes se conecta com o Pablo ou com outros mentores e por esse medo desistem e estão perdendo ali oportunidades de várias coisas, né? E inclusive de conhecer a Deus mais profundamente. E É. aí eu me senti muito feliz. Naquele dia eu me senti muito feliz porque foi uma confirmação de algo que eu havia acabado de pedir e falar, pai, o que o senhor quiser, tô aqui. Só me faz com que as pessoas cheguem. Só faz com que as pessoas cheguem para que eu possa transbordar, eu possa falar de verdade. O que o senhor espera de nós? Nossa, e é incrível, antes você falando isso, que isso também aconteceu comigo, entendeu? Porque, assim, eu escutando o Pablo falando algumas coisas e, tipo, brotou tanto em mim o que ele fala, que, tipo, minha comunhão com Deus aumentou tão forte, mas tão forte, né? E em falar para as outras pessoas e tá chegando pessoas, porque assim, a gente faz contato com outras pessoas e toda vez que eu vou falar alguma coisa com alguém, né? Eu estava até comentando hoje com a Jaque, eu fiz um Zoom hoje com a Jaque, assim, eu acho que 50% ou mais do conteúdo que eu estou falando com a pessoa, eu estou falando sobre a volta de Jesus. Entendeu? Eu parece que assim, é algo já, é algo natural que eu não tinha isso antes, entendeu? Eu era travado para falar sobre a volta de Jesus, eu falar de pregar o evangelho, entendeu? Eu não conseguia falar isso. Então, hoje para mim, pessoa que eu conheci hoje já estou falando. É natural. Eu já falo sobre o que eu passei, né, em relação à minha filha e já ligo outras coisas. Então, é natural. Eu não consigo falar com alguém hoje, principalmente que eu
que eu não conheço sem falar sobre a volta de Jesus. Eu não consigo. É natural. É instantâneo, sai. E vem só brotando. Só vem gente brotando e eu falo. E o povo fica Quanto você mais espantado. você fala, mais pessoas vêm para ouvir, porque é assim, ó, tá saindo mensagem dali, sabe? Então, de onde está saindo mensagem, as pessoas elas brotam para escutar. Isso é Uhum. muito bonito. Isso é verdade. Nossa, é uma sensação muito boa mesmo. Então, para mim, Mas, foi isso, foi uma confirmação conhecer você. E na hora que eu entrei no seu perfil, fui também olhar, deixa eu ver quem é, né? A gente faz isso, né? sim, você Deixa eu faz. ver quem é. E aí eu vi a sua história ali de cara, acho que foi um dos primeiros posts que eu vi. Eu falei assim, uau, não acredito. Sério, senhor? Sério? Isso? Porque eu tenho uma história, né, relacionada a filhos, a gerar, há várias coisas nesse sentido. Depois a gente aprofunda mais nisso. Uhum. E ali, quando eu vi aquela mensagem ali, eu vi aquela foto, eu falei, tá, tem coisa aqui que eu ainda não tô vendo. Mas Uhum. tá bom, senhor. Bora lá. Mas é isso mesmo. Eu lembro até que você falou para mim, eu não sei se você vai falar isso aqui, que você até, quando você viu lá o feed, né, lá no Instagram, que você conseguiu ressignificar algumas coisas, né? Então, eu não sei se você vai querer falar ou se vai falar isso mais pra Bom, frente, não tem reserva aqui não, a gente vai contar tudo. né? Então, assim, na verdade, assim, até falei hoje para a Anne, que geralmente nas lives que eu vou fazendo, geralmente eu sei um pouco da história da pessoa. E dessa vez a Anne não me falou nada, então até eu tô curioso Não do que vai contei, acontecer gente. aqui. Falei, não vou contar, porque eu acho que tem coisas que, se a gente fica, ainda mais as coisas que eu vou falar, se eu fico pensando demais, na hora é capaz de eu nem querer dizer, sabe? Porque você Aham. fala, poxa, mas você vai mesmo falar isso? Ah, pra quê? Você vai expor isso pra quê? Né? E a grande verdade é que a gente, cada um de nós carrega um pedacinho de uma história. Mas se a gente fica olhando só para nossa história, pode parecer algo muito difícil de entender ou de colocar no lugar correto. Quando a gente abre a história, assim, como se fosse em cima de uma grande mesa, e Uhum. cada um vem trazendo um fragmento da sua história, e esses fragmentos eles vão conectando, você consegue olhar uma imagem que faz sentido. Então, a Uhum. minha parte da história, eu preciso contar para que outros olhem o meu fragmento e coloca ali dentro do seu quebra-cabeça para enxergar a imagem completa. Então, eu parei de esconder a parte da minha história, entendeu? Entendi. Porque eu já ressignifiquei, eu já tratei, eu já perdoei, eu já pedi perdão, mas e as outras pessoas que precisam ouvir a respeito? Eu levei o puxão de orelha hoje da Jaque sobre isso aí. Oi? Vem novidades aí, viu? Eita, já. Mas é, vamos começar, tipo, sobre o seu título, né? Você colocou ali o portal que eu encontrei no medo, né? O que significa esse título para você, então? Sim, até essa imagem, sabe? Assim, da imaginação. Aham. Por quê? Aonde que o medo ele habita? O medo ele habita onde a gente não fala. O medo ele só habita onde eu escondo dentro de mim. Uhum. Quando eu conto para outras pessoas, quando eu verbalizo para outras pessoas, aquilo que me aflige, esse medo ele diminui a potência. Aham. Não quer dizer que ele deixa de existir, mas ele diminui a potência, porque eu já coloquei para fora, então não existe mais acusação para mim em relação àquilo. Inclusive, existem fatos, né? Não sei se todo o público aqui ele é cristão ou frequenta alguma igreja, denominações, mas dentro das igrejas, principalmente evangélicas, quando existe uma situação de possessão demoníaca, eu não vou falar sobre isso, vou só dar esse exemplo. E ali existe uma situação onde a pessoa que está passando por essa possessão fala coisas contra o indivíduo, tipo, ah, mas você vai vir falar isso para mim porque você fez isso, aquilo, aquilo outro, acusando, né, trazendo histórias que estavam ocultas. Isso só vai trazer o que é oculto. Porque aquilo que você confessa, aquilo que você contou, aquilo que você já pediu perdão, o nosso inimigo ele não tem poder para usar contra nós. Então, quanto mais coisas a gente traz de dentro do nosso interior e põe para fora,
ele não consegue mais usar contra você. Então, qualquer coisa que você ainda guarda por vergonha, por medo, por achar que é insignificante, ou porque você acha que você já tratou, coloca para fora o mais rápido que você puder. Porque isso ainda pode ser uma das formas que o inimigo ele usa contra você para te paralisar. Na sua mente, principalmente. Porque é aqui dentro que a gente é paralisado. A minha grande história que eu quero contar aqui para o pessoal hoje, já vou direto no assunto, ela tem a ver com a parte de gerar, a construção da maternidade. Desde pequena, eu fui aquela pessoa que cuidou dos filhos dos outros. Por ser filha de pastor, a gente ia para os eventos de encontros de pastores e tal, e ali tinha aquele monte de criança. E eu sempre fui muito responsável. Eu era caçula, mas eu era a responsável da família. E eu cuidava dos filhos dos pastores nesses encontros. Então ficava aquele monte de criança e eu. Então eu sempre gostei desse movimento com crianças. Na igreja também, na hora de cuidar das classes. Quando fui ter o meu primeiro departamento, foi o departamento infantil e tudo mais. Então eu sempre fiquei rodeada por crianças. E era natural as pessoas pensarem assim: a Anne vai ter muitos filhos. A Anne vai querer ter vários filhos. E olha só, eu acabei decidindo não ter filhos. Qual a lógica disso? Eu não queria ter filhos. Não bate a lógica aí, né? Não bate. Não encaixa, vocês concordam? Não encaixa. Como uma pessoa que sempre gostou dos filhos dos outros, não queria ter filhos. E eu achava que essa era uma decisão minha. Eu achava. Entenda bem, eu achava. Por quê? Na minha adolescência, eu acabei tendo um relacionamento, conheci um rapaz, me casei. Perdão, não casei não. Eu tive um relacionamento com um rapaz na adolescência e eu acabei tendo uma relação extraconjugal e engravidei. E quando eu engravidei, eu não estava casada, filha de pastor. Os meus pais não me cobraram nada, coitados, eles nem ficaram sabendo. Eu nem contei. E eu decidi tirar aquela vida. Então eu, Anne, fiz um aborto com 17 anos. Eu fiz sozinha. Entenda que uma criança, uma adolescente, uma jovem, que sempre foi aquela proativa que resolve tudo, que faz tudo, eu nunca precisei da ajuda das pessoas. Eu sempre fui assim, ó, muito pra frente, acelerada, ligada assim, tipo, se precisar fazer uma coisa, eu já tô vendo como faz, e se bobear, eu já tô fazendo. Entendi. Gente, eu poderia ter morrido sozinha. Tem noção a gravidade da situação? Nossa. Eu decidi fazer e eu fiz sozinha. Mas esse decidir seu, assim, foi mesmo ou você nem pensou duas vezes? Pensei algumas vezes, mas eu pensei mais nos meus pais do que em mim. Entendi. Eu pensei mais na vergonha que eu pensava que eles iam sofrer do que na minha dor. Entendi. E ali eu falei, eu não vou passar essa situação com os meus pais. Eu não vou colocá-los nessa situação. E ali eu tomei essa decisão e aí eu fui até as últimas consequências. Depois que isso aconteceu e eu realmente consegui concretizar e o aborto realmente aconteceu, eu continuei me sentindo mal por não ter contado para os meus pais. E eu falava, não, mas eu não quero. Se era para contar, eu tinha que ter contado lá. Por que agora eu vou contar? Entendi. Mas aí teve um dia que eu estava lendo a Bíblia no meu quarto, eu estava lendo sobre o profeta, sobre Davi. Quando o profeta foi conversar com Davi, e ali ele falou assim que ele era um homem segundo o coração de Deus, tal. Eu falei, mas como que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu um assassinato? E aí eu me enxerguei naquela mesma condição. Eu falei assim, o que eu fiz foi um assassinato. Se Deus perdoou Davi, quer dizer que ele pode me perdoar também. Mas houve uma confissão. Davi teve que dizer o que ele havia feito. E ali eu tomei a decisão de contar para minha mãe. Eu parei o que eu estava fazendo e fui conversar com a minha mãe. Falei, mãe, olha, aconteceu isso. E eu já tomei a decisão e já fiz. Nossa. E não existe mais bebê.
E aí ela olhou assim pra mim e ela só me abraçou e falou assim: filha, me perdoa pelo peso que a gente colocou em você por ser filha de pastor. Se você não fosse filha de pastor, talvez você não teria carregado esse peso. E o perdão que a minha mãe me pediu acabou comigo. Porque eu entendi que eu não havia feito aquilo por mim. Eu havia feito por eles. Por eles. E ali, quando eu contei para ela, eu já estava casada. Já tinha passado vários anos. Eu já estava casada. E eu já decidia que eu não queria ter filhos. E aqui que eu vou contar o portal do medo. Aqui que é o ponto para contar para o pessoal. A virada. Quando a virada de chave aconteceu nesse momento. Eu acreditava que eu não queria ter filhos. Porque eu não me achava merecedora de gerar de novo. Entendi. Porque eu havia cometido um ato muito grave. Mas o Senhor já havia me perdoado. Eu já havia pedido perdão. Eu já me sentia perdoada por Ele. Eu já havia me perdoado. Mas eu não conseguia virar a chave de que eu poderia viver aquela experiência novamente. E eu sentia que eu não podia ter filhos de novo. Seria uma afronta eu engravidar de novo. Entendi. Você tinha esse medo ainda, né? Era um medo, mas não era um medo de gerar, não era um medo do que ia acontecer. Mas era um medo assim, poxa, será que o meu filho vai carregar alguma maldição por conta do que eu fiz? Será que se eu tiver um filho, ele vai ser punido por algo que eu fiz? Eu não quero isso. Mas só que esse pensamento que você tinha é porque talvez você não se sentia perdoada 100%? Eu acho que o problema é que eu não havia confessado. Era um segredo meu. Sim, entendi. Quando eu confessei aquilo para minha mãe, eu tirei uma parte do peso. Mas só saiu ele por completo quando eu contei para mais pessoas na rede social. E faz pouco tempo. Eu não percebia que eu ainda tinha ali um resquício de só quem sabe é meu pai, minha mãe, meu esposo, algumas amigas, mas não é algo que o mundo sabe. Ou seja, ainda pode ser usado contra mim. Sim, entendi. Entendeu? Entendi muito bem. A Jaque me falou isso hoje, mais ou menos desse rumo. Tá servindo para mim também. Porque olha só, gente, o que eu comentei com vocês aqui no início? Nós tomamos decisões o tempo todo. E cada decisão que a gente toma, ela é uma consequência, tem uma consequência daquilo. É um resultado, é uma equação. A nossa vida é uma grande equação. As decisões que nós tomamos vão nos levar a algum lugar. As decisões que nós tomamos, elas vão guiar o nosso rumo da nossa vida. Mas não quer dizer, de novo, Jaque, com um gravador na sua conversa, tô demais, hein? Eu vivo escutando as coisas pela parede. Mas cada vez que a gente toma uma decisão e a gente vai numa direção, existem coisas que só nós e Deus sabemos. Sim. Pensamentos que só nós e Deus sabemos. E Ele não quer que esse segredo seja nosso. Ele quer que o que a gente vive seja multiplicado. Por quê? O que eu decidi, a chave que eu virei, a ressignificação que eu fiz, seria egoísmo dele se fosse só para mim? Com certeza. Eu tenho isso para mim também, né? Volto a falar, estava conversando hoje com a Jaque, algumas coisas que eu preciso ainda passar para mais pessoas, né? Para ajudar outras pessoas, porque assim, pode falar, né? Uma coisa que está só para você, às vezes a gente joga para outras pessoas que vai ajudar outras pessoas, não tem jeito, vai ajudar. Então, eu acho que é isso que Deus quer que a gente, que não fique, né? Só para a gente, que transmita, né? Transborde isso para outras pessoas que vai ajudar. Sexta-feira à noite é um dia muito forte para mim.
É o dia para mim assim que marca o encontro maior com o Senhor, que é o sábado. Não que os outros dias da semana não sejam, mas sexta-feira é aquele dia da memória mesmo, sabe? Tipo, hoje eu estou me preparando porque amanhã é o dia que o Senhor realmente fala no meu coração. E quando você marca a live na sexta-feira à noite, às 8 da noite, que é quase a hora do culto, né, da família e tudo mais, não sei se você tem esse hábito, mas aqui em casa a gente tem. Aí eu falei assim, poxa, o que o senhor quer que eu fale? Qual que é o assunto? O que é para falar? Só que é um horário bem específico mesmo, né? Não é nem ali, não sei nem muito tarde, assim, logo na sexta. Realmente. E o que eu sinto, assim, sabe? De comentar com você e com os demais que estão aqui. Nós não estamos nessa vida que não é uma passagenzinha de brincadeira. Algumas pessoas ainda não enxergaram qual é o seu propósito, qual é o significado, para que você está aqui. Mas eu tô aqui hoje, nessa sexta-feira, para dizer para você, existem coisas que você já viveu, que você já passou, que são a ferramenta que alguém ainda não recebeu para alcançar o objetivo de vida dessa pessoa. Enquanto você não solta, é como se fosse um jogo. Enquanto você não solta a sua ferramenta, o outro que está do seu lado não avança de fase. Solta logo essa ferramenta, gente. Tem alguém que está esperando a ferramenta que está na sua mão. Enquanto ela não pegar isso, ela não vai crescer, ela não vai prosperar. Eu tenho assim, uma certeza no meu coração que cada pessoa que Deus tem trazido para próximo de mim são trocas que eu preciso fazer. Eu preciso dar e receber. E existe um porquê. Nada é acaso, nada é aleatório. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa, eu até me incomodo aqui de lembrar. Porque eu estou muito em evidência em algumas coisas e tem gente que acha que vai me trazer uma mensagem e, nossa, a Anne vai receber essa mensagem e, uau, isso vai mudar a vida dela e tal, e eu estou contribuindo. Só que a gente precisa tomar cuidado porque nem todas as mensagens que são dadas, elas vêm do caminho certo ou a interpretação é correta. Cada um precisa saber quem você é de verdade. Aquela mensagem, ela faz sentido para você? O que eu, Anne Mota, tô falando aqui, agora, faz sentido para você? Se te incomodou, se mexeu algo aí no seu coração, pega isso, usa. Se para você foi assim, que bobeira, isso não tem nada a ver comigo, tudo bem, segue. Talvez a mensagem não era para você. Mas não retenha, porque alguém vai receber o que você está compartilhando. Sim, com certeza. O que você vê, tipo, o que pode ser para enfrentar o medo, né? Eu até vi tem uma frase, né, que o Pablo até fala, acho que até no livro dele, né, um código que ele fala, que a única maneira de enfrentar o domínio do medo, né, é enfrentando o próprio medo, né? Então, O medo que tem medo de mim, né? Ele fala bastante. até coloca lá que acho que ele fala isso, né? Sim. Eu achei até engraçado que no livro, lá, acho que é o Antimedo, se não me engano, que ele fala que o filho dele fala numa reunião, né? Que é o medo, se não me engano, que tem deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele fala aqui que o medo é que tem medo da Sim. gente. Eu acredito o seguinte, para enfrentar o medo, é natural que quando a gente sente medo de algo, a gente quer se preservar. Lá nos primórdios, nossos antepassados, eles realmente tinham esse instinto de proteção. E aí atribuía o medo a isso. Se você está com medo, é para você se proteger. Só que hoje em dia não é mais assim. A gente não precisa mais dessa proteção. Não tem um dinossauro que vai cruzar a rua e vai comer sua cabeça. O medo que você tem hoje, ele é de coisas, principalmente de pessoas. É medo de como o outro vai te olhar, como o outro vai pensar a seu respeito, o que vão falar sobre mim. O medo, ele costuma ser mais em relação à opinião alheia. Então, como combater esse medo? Primeiro, eu sei quem eu sou?
Eu sei de verdade, assim, que todas as coisas elas vão contribuir para o meu bem, porque eu me coloquei como uma filha de Deus. Então, para que eu vou ter medo se todas as coisas vão contribuir para o meu bem? A Bíblia fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles. É daqueles, não é de todo mundo. E eu não sou todo mundo. Daqueles que, sabe essa passagem? Sim. Aqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Eu estou fazendo um movimento, eu estou fazendo algo que é segundo o meu propósito. Gente, eu posso ser despejada. Eu posso perder meu emprego. Eu posso perder as minhas relações de amizade. Eu posso perder meus negócios. Eu posso mudar do meu Simples Nacional e eu tenho que pagar uma nota muito alta que não importa. Todas as coisas elas contribuem para o bem. Ah, Anne, mas quer dizer que o Senhor ele se agrada em ver a gente passando por dificuldade? Não. Tudo o que é da Anne, tudo que é para o meu crescimento, vai vir para mim. Existem coisas que eu preciso crescer. Gente, eu tenho que ter paciência com gente que fala devagar. Vocês imaginam que tipo de gente que chega perto de mim? É sério, eu sei disso. Quando chega uma pessoa que quer dar um monte de explicações e quer contar assim o detalhe do detalhe do detalhe, eu já sei, tá bom, já entendi. Eu ainda não consegui tratar a minha intolerância. Então tá bom, eu vou continuar escutando aqui. No botão 2.0 no celular funciona, mas na vida real não. Então eu tenho que ter paciência com essa pessoa. Quer dizer que eu só vou entender que aquelas coisas que estão vindo para mim, que teoricamente me dariam medo, elas são fruto para o meu crescimento. Então você está com medo de quê? Se você está com medo, eu, Anne, estou com medo, estou mudando para um lugar que eu vou ter um custo de vida muito mais alto. Estou saindo da minha zona de conforto de um apartamento meu para ir para um lugar, pagar aluguel. Eu saí da empresa do meu esposo, que eu estava ultra mega confortável, recebendo um salário, fazendo o que eu sei fazer há muitos anos, para ir empreender num negócio que eu estou começando. Ou seja, são muitos medos que eu tenho enfrentado, mas eu sei que eu preciso crescer. Existe essa semente no meu coração. Você está escondida. Eu não quero você escondida. Eu quero você aparecendo. Sai do casulo que você se enfiou. E onde que eu quero me enfiar? No meu casulo. Toda vez que eu percebo que eu tô de novo fugindo pro meu casulo, ficando guardadinho, escondidinho, eu falo, ai, caramba, voltei. Sai de novo do casulo, entende? Cada um tem o seu medo diferente. Mas você precisa entender por quê. Por que que você está sentindo medo? Se você já recebeu ali uma palavra, se você já sabe que você está sendo protegido, se você já entendeu que aquilo é para o seu crescimento, vai. Com certeza. Acho que a Júlia colocou aqui, né? Tudo que dói faz crescer. Realmente, tudo que dói a gente faz crescer, né? Porque eu, tipo, passei por algumas situações esses dias que, tipo, eu podia baixar a cabeça e ficar chateado e tudo, né? Uma coisa que eu aprendi muito esses dias, né? E principalmente conversando com você e com a Jaque, nesses dias que a gente se conheceu há pouco tempo, né? Eu estou conseguindo ressignificar muito rápido, né? Então aconteceu duas vezes nesses dias para mim aqui uma situação que eu poderia ter ficado chateado e ficado para baixo. Só que ao mesmo tempo, né, eu escutei, né, o que me falaram, eu simplesmente, ok, beleza, ressignifiquei em um segundo e peguei e me automotivei mais ainda. Então, assim, uma coisa que tipo, isso não me afeta mais, sabe? É uma coisa que não vem mais me afetando. Esse bloqueio saiu de mim. Legal. Né? Esse medo que eu tinha, sempre me afetava, isso aí eu já descartei. Joguei fora. Então, assim, realmente a gente tem que enfrentar. Realmente a gente tem que Tem enfrentar. uma frase que eu falo bastante, assim, principalmente dentro da mentoria. Está sentindo que não é para fazer? Em que sentido? Deixa eu explicar. Às vezes a gente fala assim, nossa, ai, mas eu queria fazer uma live, mas sei lá,
eu fico assim, meio que pensando, eu fico meio que não sei. Esse tipo de sentimento. Se você sentir isso, aí que é para você fazer. É o que eu Imagina. tava, né? Lembra quando a primeira vez que entrei lá no Zoom com vocês, eu fiquei assim, não sei se eu vou, eu tenho que falar com a Dai ainda para ver, né? Marca a data. E aí eu marquei a data até sem falar com a data. E fui. Estamos aqui hoje, acho que já é o sexto episódio que já estou fazendo. E aí, como você está se sentindo agora? Cada vez mais seguro. E já tenho, aliás, de projeto para um outra live outro dia. Agora vai aumentar para 2 vezes por semana, né? Com um outro tema, né? Isso é ancoragem. Era medo lá atrás. Sim. Hoje, qual é a palavra? Nossa, Confiança. confiança. Sim, confiança. Era medo. Hoje é confiança. Quantas coisas na nossa vida a gente já poderia ter trocado o sentimento, mas a gente escolhe agarrar o medo. Teve uma época que eu fiz uma série de lives só sobre medo, porque o medo realmente gente, ele me empurrou para um buraco que eu achava que ali eu estava segura. Eu achava que no buraquinho ali escondida dentro do casulo que era a minha segurança. Porque eu falava assim, ó, os amigos me machucaram. Eu tô segura aqui porque é a minha empresa, ninguém vai me mandar embora. É meu negócio. Então não preciso ter medo de sair daqui. O apartamento já é nosso. Não preciso nem gastar com nada, já fizemos tudo. Tá ótimo. Isso tudo me impedia de viver uma vida muito maior do que aquela, porque eu me sentia segura. O medo, na verdade, ele quer passar para você assim, ó, não sai daqui. Aqui você está seguro. Não se exponha. Só que se você não sai, você nunca vai achar o lugar que você deveria ir. Isso Se é você verdade. não se expõe, você vai permanecer numa amostra grátis da vida que você deveria viver. A amostra grátis é muito pequenininho, gente. A gente tem que querer viver o pote inteiro. Com certeza. Isso é muita verdade nisso aí. Mostra gráfico, a mostra caixa de perfume é pequeno. Não é nada, a fragrância e acaba rapidinho. Exato. Acaba rápido. Muito rápido. Ô, Anne, vamos entrar naquele assunto lá da ressignificância quando você entrou lá no meu feed, para a gente partir assim pro rumo. O que foi para você, né, essa ressignificância quando você olhar, né? Acho que a gente nem comentou muito sobre isso também. Verdade. Quando eu contei aqui, né, o pessoal tá entrando e saindo, então eu vou só resumir em duas Uhum. palavras. No início, quando eu começou a live, eu contei que eu cometi um aborto na minha adolescência. E eu só contei para os meus pais há poucos anos atrás, quando eu já estava mais de anos casada, e eu já decidia que eu não queria ter filhos. Na verdade, só um parênteses a respeito disso, para vocês entenderem o quanto é impactante as experiências que a gente viveu. Olha, eu cometi um aborto e eu decidi casar com um homem que já tinha filhos. Eu escolhi o meu marido, eu já tinha filhos. Por quê? Gente, é tudo com um motivo. No meu coração, quando eu conheci o meu esposo e eu me apaixonei por ele. Eu nem sabia que ele tinha filhos na época, tá? Ele me contou depois. Mas, quando isso aconteceu, preencheu o espaço que eu nem sabia que existia. Eu não vou precisar ter filhos. Ele já tem. E mais do que isso, eu vou poder me redimir cuidando dos filhos dele. Pelo que eu fiz. Entende? E eu não sabia. Eu fiquei sabendo há poucos meses atrás. Isso é novo. Isso é novidade de vida no meu coração. Um dia fazendo um desbloqueio com uma moça que também cometeu um aborto. E aí ela me contando a história dela. E ela me falou, eu casei com um homem que já tinha filhos. Eu falei, opa, parou tudo. Pensei comigo, né? Coincidência demais. Não existe coincidência. Aí eu comecei a pensar. Anne, pensa. Eu falei, putz, eu queria me perdoar. Eu queria me
perdoar. Por isso que eu queria que meu esposo já tivesse filhos. Então, quando eu vi a sua foto, qual foi o processo aqui de ressignificar no meu coração? Eu decidi, eu cometi esse ato e eu consegui me perdoar, mesmo eu tendo feito. Mas existem pais que queriam muito ter e infelizmente não conseguiram gerar. E por não conseguir gerar, se cobram e não se perdoam da mesma maneira. Então, eles precisam saber da minha boca que eu não me perdoava, mas eu me perdoei. E quando eu consegui fazer isso, gente, em 2 meses que eu me perdoei, eu estava grávida. Uau! Uhum. Que coisa. E ali entra a história do portal. Porque no dia que eu engravidei, eu sabia que eu estava grávida. No dia que eu engravidei, eu sabia. E ali eu tive um sonho e Deus me mostrou, é um menino. Assim como a criança que eu abortei era um menino. E ali veio no meu coração, mas ele vai passar por algum problema? Lembra que eu comentei? Será que eu vou sofrer alguma represália por isso? E ali Deus me falou assim, quando eu lanço o perdão, todo o pecado vai para o mar de esquecimento. E no mar de esquecimento, ninguém pode pescar. Nem eu, nem você. Então, para de lembrar disso. Afinal de contas, eu já te perdoei. Deus fala, né? Perdão, vai lá para as profundezas, né, do mar e acabou, já era. Hoje, o que mais assim, me enche, o meu maior prazer, minha maior desejo de vida é ensinar para as pessoas como se perdoar. O desbloqueio nada mais é do que liberar perdão sobre si mesmo, Sim. para todas as esferas. Anne, você precisou passar por essa situação para você aprender e desbloquear você mesma e ensinar os outros a se desbloquearem? Sim e não. Eu acredito que Deus ele viu alguma força em mim. Eu acredito que ele viu que lá na frente eu ia usar isso aqui. E da mesma forma, o nosso inimigo também sabia disso. Por isso que ele tentou me esconder dentro de um buraquinho confortável. Ele me deu muito conforto para me manter lá dentro. Então, se você sentir medo e você estiver confortável onde você está, lembra que esse conforto não é do Senhor. Ele não quer você confortável. Ele quer ver você lutando as batalhas dele. Ele quer ver você guerreando com tudo que ele te entregou na mão. Ele te entregou uma dor? Usa a dor. Ele te entregou uma vitória? Usa a vitória. É isso que ele espera de nós. Amém. Amém. Anne, traz pra gente aí o seu aprendizado com essa fez seu testemunho e logo em seguida, né, o seu motivo para continuar. O meu aprendizado é o principal. Como eu falei, não existe acaso. Todas as minhas experiências, elas aconteceram por um motivo. Eu posso escolher usá-las ou não. Eu posso escolher guardá-las para minha vida inteira. Mas quando eu usar, quando você decidir usar as suas experiências de vida, quanta vida você vai trazer para as pessoas que estão à sua volta. Existem dores que nós vivemos que marcam a família inteira. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a chave para liberar a nossa família dessas dores. E eu decido, a cada dia, que as mesmas dores que eu vivi, os meus filhos não precisarão passar, porque eu não escondo deles as minhas experiências. Eu conto com detalhes. Quando eu conheci meu esposo, eu estava noiva, eu ia casar. E há poucos dias atrás eu contei isso para as minhas filhas a primeira vez. E aí elas ficaram assim, mas por quê?
Então você traiu seu namorado? Você traiu seu noivo? Elas ficaram assim, fazendo um monte de perguntas. E aí até teve uma hora que eu fiquei assim, gente, eu tô me expondo, eu tô acabando com a minha imagem aqui com as minhas filhas. O que elas vão pensar a meu respeito, né? E aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, não, elas precisam ver o cerne de verdade. Quem é a Anne? Quem que sou eu mesmo? Não é aquela imagem de mãe heroína que faz tudo. Elas precisam ver o meu coração. E eu falei assim, gente, na verdade, eu não estava conseguindo terminar aquele relacionamento. Eu precisava de alguma coisa para eu me segurar e falar, pronto, agora eu consigo. E foi isso que aconteceu. Eu nem imaginava que eu ia casar com o pai de vocês. Eu só queria sair daquele relacionamento. Mas eu vejo que eu fiz errado, porque eu magoei o rapaz, então eu contei toda a história. Não quer dizer que elas não vão fazer igual, talvez elas até façam. Mas eu mostrei ali o caminho. Eu mostrei as minhas dores, eu mostrei as minhas feridas e eu me mostrei. Porque a gente se repete muitas vezes inconscientemente as coisas que os nossos pais fazem. Mas quando a gente toma consciência, a gente tem a oportunidade de escolher. Então eu decido que os meus filhos, eles têm a oportunidade de escolher conscientemente pelas minhas experiências, para que eles escolham as deles. O meu maior motivo para continuar é a minha família. É a família que o Senhor me entregou. Porque eu não imaginava que eu merecia. Eu imaginava que eu não merecia ter uma família, que eu não merecia ter filhos. Mas Deus, ele me disse que mais do que ter filhos gerados por mim, eu já estava experimentando o ter filhos gerados na alma. Quando eu gerei o amor de mãe pelas minhas filhas, sem elas terem nascido da minha barriga, eu entendi que eu poderia gerar esse mesmo amor pelos filhos espirituais, pelas pessoas que eu ensinaria, pelas pessoas que eu teria a oportunidade de mostrar o caminho. Da mesma forma, esse laço aconteceu com elas, também para que aconteça com as outras pessoas. Nossa, que legal. Anne, chegou uma pergunta aqui e eu vou jogar para você. Vai. É assim, ó. A Milena falou assim: como faço para perdoar pessoas que me fizeram mal? Como perdoar pai e mãe que me fizeram mal? Não consigo e não sei como faço para liberar o perdão. Responde essa pergunta aí para a gente fechar. Onde que foi essa pergunta que eu não vi? Foi no seu WhatsApp? Chegou aqui acho que na caixinha aqui de pergunta aqui para mim aqui, não foi nos comentários. Legal, não vi. Tá. Ah, eu gosto dessa. Sabe por quê? Porque é uma dor muito comum. Muitos de nós passamos por isso, né? Os pais, eles deram aquilo que eles tinham. E hoje a gente olha como adulto e fala, eu não agiria assim. Eles me magoaram, mas na realidade era a realidade de vida deles. Enfim, como perdoar? Primeira coisa que você precisa colocar aí no seu coração, você só tem um pai. Só existe um pai. O seu pai não é esse que você conhece aqui da Terra. Ele não é seu pai. Ele é da sua árvore genealógica. Ele foi quem cuidou de você. E muitas vezes ele não teve as experiências com amor, com carinho, com atenção para os filhos, para ele entregar isso para você. Talvez os pais deles não conseguiram fazer isso por ele. Por isso que ele não conseguiu fazer por você. Então, como ressignificar? Você precisa entender que ele não tinha. Ele não viveu. Coloca o seu coração e enxergar como foi a infância do seu pai. O que será que ele passou? Muitas vezes ele já conseguiu melhorar a sua vida. A dele pode ter sido até mais difícil do que a sua. Ah, Ana, eu não consigo enxergar desse jeito. Ele foi muito mal comigo. Permita que Deus ele preencha o seu coração, que ele seja o seu pai. Coloca ele no papel de pai e passa a olhar para o seu pai aqui da terra como se ele fosse o seu irmão. Olha como se ele fosse um parente seu, não aquele que era o seu herói e ele sei lá, te deixou de lado ou te maltratou, bateu em você, enfim. Olha
que ele poderia ser só um parente seu e era o que ele tinha para fazer por você. A partir dessa visão, dessa experiência, você precisa, vou dar uma dica prática. Pega um papel e faz assim, do 1 ao 5. Coloca o que foi positivo. E se você tiver dificuldade, procura profundamente. Tem que ter pelo menos 5 pontos que foram positivos. Anota os 5 positivos. E do lado esquerdo, você anota os 5 que foram negativos. Feito isso, você vai pegar e você vai tampar tudo que é negativo. E você vai focar a sua visão no que foi positivo. Em agradecer pelo que foi positivo que ele fez. Preenchendo o seu coração de gratidão pelo que foi bom de verdade, você aumenta a forma de enxergar o seu pai. E você diminui. Nós temos um hábito de olhar para o ruim. Então, a gente precisa aumentar a nossa visão para o que era bom. Para colocar o ruim no devido lugar dele, lá no quadradinho pequenininho dele. E olhar para o que é melhor. Uau! Isso aí é... Agora eu vi as perguntas. A Jaque me falou aí como fazer aparecer a pergunta. Não sabia. Pegou essa pergunta aí. Mas, Anne, eu acho que assim, a gente precisa marcar outra live. Eu já vou puxar outra agenda para a gente puxar um outro Foi curto, assunto. né? Já acabou? Pois é, passar rápido. Mas assim, Anne, agradeço muito. Nossa, como eu aprendi, viu? Como eu aprendi com você hoje aqui, viu? Bastante. Foi muito bom trocar essas ideias com você. Relembrar como a gente se conheceu, né? Ver a sua versão. Foi muito, muito bom. E quando eu for em São Paulo, aí, a gente vai se encontrar aí, vamos bater papos aí. Minha sogra mora aí. Tem amigos em comum. Tem? Eu mandei uma foto para ele. Meu pai foi, como que é a palavra? Jubilado. Ele aposentou agora. E aí o pastor que estava lá na frente, no púlpito da igreja, do lado do meu pai, a esposa desse pastor é prima dele. Como assim? Na verdade, ela é prima do meu pai, né? Mas Prima, não né? chama de prima, Tipo, né? prima de algum grau, mas é parente. Parente, né? Chama de prima, tudo parente aqui. Mas tá certo, gente. Anne, foi um prazer. Prazer mesmo. Espero que a galera que esteve aqui com a gente tenha aproveitado bastante, né? E quem quiser tirar mais algumas dúvidas em relação a medo, desbloqueio, vão lá, segue a Anne, entre em contato com ela, né? Que ela com certeza está aí para ajudar cada um aí de vocês. Tá bom? Mesmo. Anne, Agradecer. valeu. Muito obrigado pelo tempo, pelo espaço aqui. Eu sei que cada um tem um público diferente, então, de verdade, se você que está aqui, que acompanha, né, que tem acompanhado as lives que tem sido feita aqui no perfil, de verdade, observa que é uma pessoa que está indo com medo. Então, independente de qual é a sua justificativa para não fazer, busca a mesma coragem que eu falei agora aqui para ele. Qual é o motivo para você permanecer parado? E enxerga hoje quais são os resultados que você está tendo. Hoje eu estou tendo resultados de eu olho e já estou mais confiante. Quais são os outros passos da sua vida que você precisa dar para que você tenha esse mesmo sentimento? Eu tinha medo e agora estou confiante. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado, Anne. Bom sábado para você. Bom sábado para vocês, galera. Live vai ficar fixada lá no feed meu. Eu vou compartilhar com você também, tá? Isso, obrigada. Para quem não assistiu aí, pegou pela metade, só seguir a gente aí depois aí e assistir completamente aí a live. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu.